São lições que nós aprendemos desse jeito. Agora, uma outra lição que talvez muitas pessoas não percebam é que no Evangelho restaurado de Jesus Cristo não existe uma cultura de cancelamento. Que o pessoal fala hoje em dia, né? Cancelamento, cancela, isso aqui, não fala mais nessa pessoa, não cita mais, não canta mais as músicas desse artista, de não sei o que, não vai mais nos shows daquele outro, não vai ver o filme de não sei o que, coisa toda, isso aqui, demite, isso aqui, expulsa. Curiosamente, no Evangelho de Jesus Cristo não existe isso. Nós continuamos usando o livro de Salmos, por exemplo, coisas belíssimas. O fato de Davi ter cometido esse erro gravíssimo não elimina todas as coisas boas que ele fez. Da mesma forma, nossos irmãos e irmãs que cometem erros, nós não podemos anular. Então eu não posso mais confiar no testemunho daquela pessoa. Não, só cometeu um erro que vai ser pago em parte pela pessoa, mas na sua maior parte pelo Salvador Jesus Cristo, pelo poder da expiação de Cristo. Então não existe. O próprio Salvador demonstrou isso. Se vocês prestarem bem atenção no Novo Testamento, quantas vezes Jesus, durante seu ministério mortal, citou os salmos de Davi. Quando estava falando lá, ele citou: sois deuses. Quando ele estava na cruz, ele citou salmos. Deus meu, por que me desamparaste? Isso está em Salmos. Quantas vezes o Salvador citou Salmos? É uma coisa que vocês podem fazer um estudozinho pessoal aí, se tiver curiosidade, mas tem vários trechos de Salmos que o Salvador Jesus Cristo utilizou, inclusive quando estava na cruz. Então, essa talvez seja uma lição que as pessoas não identificam de imediato. Mas eu continuo dizendo, olha, temos coisas belíssimas, sim. Coisas belíssimas que nós podemos continuar. Olha só, Salmo 130, por exemplo. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada assim. Aquele é um dos mais bonitos. Até gente que não é nem religioso gosta daquele salmo. Mas olha só, o coração de Davi, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Porém, contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma aguarda ao Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Bonito, né? Isso é o coração de um homem penitente. De fato, ali não vai ter uma coisa tão fácil assim. Aliás, isso foi o que o profeta Joseph Smith ensinou a respeito do rei Davi e daqueles que cometem assassinato. Olha, assassinato é aquela coisa premeditada, não é soldados ou pessoas, força policial no exercício de suas funções constitucionais, não. Estou falando de assassinato mesmo. Tá? O profeta Joseph Smith ensinou o seguinte: o tempo da redenção, aqui mencionado, se refere à época em que Cristo haverá de vir. E só então, seriam apagados seus pecados. Por quê? Porque eram assassinos. E assassino algum tem vida eterna.
Até Davi deve esperar pelos tempos do refrigério antes que possa ressuscitar e lhe sejam apagados os pecados. Porque o apóstolo Pedro, falando dele, disse: Davi não subiu aos céus, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Está no livro de Atos, Atos capítulo 2, no Novo Testamento. O profeta Joseph Smith continua dizendo: seus restos mortais se encontravam então na tumba. Por outro lado, lemos que muitos corpos dos santos levantaram na época da ressurreição de Cristo. Provavelmente todos os santos. Mas parece que menos Davi. Por quê? Porque havia sido um assassino. Se os ministros religiosos entendessem corretamente a doutrina do julgamento eterno, não nos encontraríamos atendendo o homem que tem de satisfazer com sua vida a violação das leis de seu país quando derramou sangue inocente. Porque essas pessoas não podem ser perdoadas até que tenham pago o último ceitil. As orações de todos os ministros do mundo jamais poderão cerrar as portas do inferno para um assassino. Então, o que vai acontecer com Davi, veja bem, Davi era um rei, havia sido ungido como rei de Israel. Essa era uma unção do sacerdócio de Melquisedeque. Como nós conversamos na semana passada, ele era um rei ao Deus Altíssimo. Não tinha autoridade do sacerdócio para oficiar ordenanças, mas tinha autoridade do sacerdócio para governar e reinar em Israel, administrando, como o Elder Orson Pratt, e eu coloquei uma postagem na minha página no Facebook sobre isso, administrando leis justas, com equidade para o povo. Agora, o profeta também disse o seguinte, Joseph Smith: um assassino que derrama sangue inocente não pode receber perdão. Davi fervorosamente procurou arrependimento das mãos de Deus com lágrimas pelo assassinato de Urias, mas só o conseguiu por meio do inferno. Foi-lhe prometido, porém, que sua alma não permaneceria ali para sempre. Foi prometido a Davi que sua alma não permaneceria no inferno para sempre. O profeta Joseph continua dizendo: embora Davi fosse rei, nunca teve o espírito e o poder do profeta Elias, nem a plenitude do sacerdócio. E o sacerdócio que recebeu e o seu trono e reino, ser-lhe-ão tirados e dado ao outro, cujo nome será Davi, e que há de surgir de sua linhagem nos últimos dias. Assim é com os assassinos. Eles não podiam ser batizados para a remissão dos pecados porque haviam derramado sangue inocente. Então, até que paguem o último centavo. Então, nós temos regulamentos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias de pessoas que tenham cometido esse pecado precisam de autorização da primeira presidência da igreja para serem batizados. E assim é. Tem mais detalhes sobre isso no Manual Geral de Instruções, vocês podem ver lá. Então, isso apenas algumas informações que eu gostaria de passar para vocês. Isso é ensinamentos do profeta Joseph Smith, aquele de 1974, aquele livro capa vermelha, né? Grená, Bordeaux, sei lá o que era. Lá. Então tá lá para o seu para a sua instrução, para a sua curiosidade. Com relação a Salomão, mesma coisa. Puxa vida, o livro de Provérbios. Quantas vezes nós citamos o livro de Provérbios ainda? Não cancelamos Salomão também não cancelamos Davi, não cancelamos Salomão. Continuamos citando o livro de Salmos, continuamos citando o livro de Provérbios no Velho Testamento da Bíblia. E talvez essa seja uma das grandes lições que nós temos desses homens, que é, olha, de fato, pessoas podem cometer grandes erros, mas isso não invalida a fé deles, não invalida o testemunho que eles prestaram no passado. Aquela fé, aqueles testemunhos que eles prestaram continuam sendo válidos e serão válidos por todo o restante da fase mortal do plano de salvação, o plano de felicidade.
Essas são algumas coisas que eu gostaria de mencionar com relação a Davi e Salomão. Tem uma porção de outras, e sei que algumas pessoas fala da poligamia, não sei o que. Eu vou pular a questão da poligamia por agora, tá? Quem tiver perguntas sobre poligamia, dá uma olhada no meu canal lá no YouTube. Eu fiz um vídeo, preparei um vídeo sobre poligamia no ano passado. Meu vídeo está lá, tem 2 vídeos. Um fiz em português, o pessoal reclamou, meus ex-alunos reclamaram, não sei o que, aí eu fiz um em inglês também. Dá uma olhada lá, tudo que eu tenho para dizer sobre poligamia tá lá nesses vídeos.